Fala, fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Felipe Torino aqui na área, passando para vocês o conhecimento do fino, do extra fino, assim como eu falo para os meus alunos, que são os melhores pontos de entrada e os melhores alvos, onde você realmente vai entender a lógica por trás da racionalidade institucional com base no Smart Money Concept. Então seja bem-vindo a esse vídeo. E antes de mais nada, eu quero dizer a você que na descrição do vídeo tem um link aí bem importante e interessante para você poder entrar na nossa comunidade. Isso mesmo, nós temos uma comunidade lá no Discord, onde a gente está falando todos os movimentos que acontecem no gráfico, todos os traders lá em primeira mão, para você poder entender a racionalidade deles. Olha que bacana, que top, né? Então faça parte dessa comunidade, acredito que você vai gostar bastante, vai agregar mais ainda na tua jornada. Vamos para o gráfico? É isso? Vamos lá? A gente vai começar agora, né, o quadro do raciocínio lucrativo, que eu venho falando aqui já há alguns dias, né, que a gente está começando a nossa série, e está sendo muito importante, estou recebendo vários feedbacks da galera, principalmente no Instagram, então me siga também nas redes sociais. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Torino Trader, tá? Segue lá e eu mostro que eu tô no gráfico e tal, essas coisas, enfim, né? Vamos lá pro gráfico, vamos chamar a vinheta aí, simbora? E vamos lá, galera. Felipe, que é isso, né? Não tem gráfico nenhum. Calma. Vamos chegar lá, vamos mandar logo os avisos aqui para vocês, né? Se inscreva no canal, né? Sabe que você tá... vai ajudar bastante, galera. E outra coisa que eu tô percebendo é o seguinte, pessoal. Todo mundo tá assistindo, mas não tá deixando aquele like. Por que a gente pede o like? Por que quem tá criando conteúdo no YouTube pede o like? Galera, aqui é a realidade, aqui é nu e crua, né? É bem preto no preto, branco no branco. Quanto mais você dá like, quanto mais você engaja, quanto mais você comenta, quanto mais você fala das coisas, mais o YouTube vai estar entregando esse conteúdo para as outras pessoas. Então, é uma forma de retribuição, ou seja, é o ganha-ganha. Eu trago conteúdo para você e você está aprendendo, você está absorvendo e você, como agradecimento, uma gratidão, cara, uma virtude na vida do ser humano que Deus nos deu. Então, dá aquele like, comenta, participa, porque eu sei que isso vai estar ajudando bastante. Eu não te peço nada, eu não estou cobrando dinheiro, não estou cobrando nada, estou falando de... não estou fazendo nenhum tipo de marketing para alguma coisa, nada. Simplesmente eu quero que você, né, peço encarecidamente aí para que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você comente, que você engaje, porque eu vou conhecer você também, beleza? E vou estar respondendo todos os comentários também para você aí que tiver alguma dúvida, tranquilo? Vamos começar aqui no gráfico do Ibov. No gráfico do Ibov, ontem eu falei sobre essa região, né, essa região de demanda que já estava chegando, e preste bastante atenção que ela já começa a querer dar um retorno, né? No caso, ele começa a dar a mostrar que, de fato, essa região é uma região que vai ter ali uma resposta, né, do preço do gráfico. Então, importantíssimo, ficou bem claro isso, e também nos dando a oportunidade de operar numa venda, por exemplo, tá? Até porque aqui nesse ponto é um ponto que ele pode também buscar uma região de demanda mais abaixo ou querer realmente, de fato, fechar, mitigar essa região aqui, gente, ó. Então temos que ter bastante cuidado para poder atuar numa compra, numa possível compra. Só que, por que eu estou falando do índice Ibovespa, né? Porque o índice Ibovespa ele vai trazer toda a movimentação no gráfico que você vai entender, que você vai poder, né, utilizar outras ferramentas, aliás, o mini índice para você poder entender qual o melhor ponto ali que você pode surfar também, vai influenciar também no gráfico, beleza? Então fique atento em relação a isso para você poder utilizar o Ibov como referência, para você entender qual a direção, tá certo? Que o mercado está, beleza? Então essa região é uma região de demanda importantíssima que o gráfico, o preço já chegou, e aí ele pode também dar uma resposta, assim como ele pode chegar aqui nesse movimento, ele pode perder essa base, pessoal. Então ele pode fazer isso, tá? Perder, mudar esse movimento aqui, tá? Subir, e aí ele pode buscar mais uma vez uma região aqui importante de demanda para poder cair. E nós teríamos aqui estabelecido esse range, perfeito? Lógico que nós estamos em 1 hora, se a gente for para o gráfico de 15 minutos, a gente vai ter um movimento um pouco mais amplo, mas aqui no Ibov eu gosto de buscar as regiões mais macro mesmo para poder entender o que está acontecendo. Vou deixar do jeito que está aqui, porque ele pode sim dar essa resposta, tá? No micro aqui, lá no mini índice, a gente pode buscar por gatilhos de compra, somente se acionado, porque pode ser que ele queira abrir, por exemplo, amanhã com um gap de baixa e ele querer fechar realmente esse movimento aqui, tá? E aí você vai entender melhor quando eu for falar aqui no mini índice, tranquilo? O mini índice, ele funcionou hoje assim, trabalhou dessa forma, aliás, o Ibovespa trabalhou assim dessa forma, já o mini índice, tudo que eu falei, né, no vídeo anterior, exatamente foi o que aconteceu. Lembrando que nós estamos em um flow de baixa, um flow baixista, um movimento de queda, tá?
Então ele está fazendo um movimento que ele vem renovando os fundos. Olha só que interessante. Ele vem quebrando esses fundos, esses swing points. Ó. Então, quando ele faz um movimento como esse, nós entendemos que os alvos, os topos, perdão, ele está sendo protegido e os fundos estão sendo quebrados, fazendo aqui o nosso break of suture, que é o boss, né? Então ele vem fazendo o boss. Então é muito possível. Pode acontecer, Felipe, dele querer renovar esse fundo aqui? Sim, ele pode querer renovar esse fundo, perder, já que esse movimento que nós estamos aqui, ele está totalmente descendente, né? Seguindo essa estrutura, quebrando a estrutura toda vez para baixo. Só que eu tenho algumas coisas que eu quero falar para vocês, que eu quero que vocês fiquem ligados. Por quê? Vamos lá, vamos para a racionalidade, tá certo? Isso aqui foi o que eu expliquei agora para vocês, né? Tá? O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, vamos lá. Toda vez que o mercado estiver, toda vez que ele fizer um swing point, que esse swing point ele não for quebrado, lógico, o próximo, né, for quebrado, que ele fizer um boys, você vai ter estabelecido aqui um range de negociação. Esse range de negociação, que vocês podem ver, deixa eu limpar o gráfico aqui, nós temos esse topo e esse fundo. Então, nós temos um range aqui, ó, de negociação, onde a gente tem um nível, uma região de 50%, onde nós vamos ter, como eu marquei no vídeo de ontem, uma região premium, uma região de desconto. Tanto é que eu estava dando prioridade as vendas, tá? Ontem, assim que abriu, né? Hoje, na verdade, assim que abriu o mercado, ele abriu já dentro daquela região que eu tinha comentado, tá? Bem mais especificamente, eu vou refinar aqui para você entender como é que é feito esse refinamento, já que nós temos essa região aqui como uma região importante, né? De supply, tá? Para poder cair. E outra, dentro da região premium, como vocês sabem, a região premium é a região onde as instituições querem vender mais caro e a região de desconto onde elas querem atuar numa compra mais barata. Então, você também vai ter que atuar nessas regiões. É importante você atuar nessas regiões. E aí, quando ele vem nesse movimento, tá? Vamos fazer a dinâmica de ontem? Vou apagar tudo aqui para poder demonstrar aqui, mostrar para vocês as possibilidades de trade, tá? Para você entender. Eu vou utilizar a ferramenta do replay e vou marcar. Vou deixar só marcado o que ficou ontem, né? Tá bom? Deixa só marcado o que ficou ontem. Que foi realmente esse ponto aqui abaixo, né? E esse movimento, acho que marquei, acho que foi esse ponto aqui, tá? Mas aí vocês vão entender no vídeo. Vamos focar nesse ponto que acabou equalizando os topos aqui, né? Fazendo o nosso equal high, que é a equalização desses topos que acabou acontecendo aí no pregão de hoje. Então, como nós estamos na estrutura de 15 minutos, uma reação aqui nesse tempo gráfico menor, a gente refinando, né? Que eu vou mostrar para vocês como é que refina, você consegue ver os gatilhos de entrada, tá? As confirmações, para você poder realmente operar ali com mais tranquilidade. E eu vou mostrar para vocês. Essa foi a região que foi deixada, tanto é que ela não passa, né? Simplesmente ela respeita bastante, volta para retestar. Inclusive, foi uma região que até um aluno meu chegou a pegar esse trade, tá certo? Vou até compartilhar aqui também, para vocês entenderem qual foi o racional que ele tomou, tá? Inclusive, vou refinar aqui agora, tá? Vou trazer aqui para os 5 minutos. Nos 5 minutos, a gente vê que ele vem fazendo a estrutura, quebrando essas estruturas também. Olha só que importante, né? Ele vem quebrando essas estruturas, vem fazendo aqui, consequentemente, os boys para cima. Lá em cima, ele não faz o boys. Então, nós temos como referência esse último fundo aqui, ó, que é nosso Shao, que é o movimento do choque, que nós precisamos para poder ter uma referência dentro desse time frame, ou seja, dentro dos 5 minutos, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender o que é que eu quero falar para vocês saberem como é que realmente eu atuo nesses pontos. Então, olha só que interessante. Aqui nesse movimento que houve, tá, essa busca de supply, né, essa região aqui de oferta, eu tenho como refinar mais ainda, porque se você prestar atenção, ele só muda o caráter nesse ponto. Mas até mudar o caráter, perceba que ele cai. Então, essa queda aqui, ó, nesse ponto aqui, pasmem, tem oportunidade. Nesse ponto aqui, pasmem, tem oportunidade. Então, é isso que eu quero falar sobre essas oportunidades agora nesse vídeo, tá certo? Então, o que acontece? Quando ele mudou o caráter aqui, eu estava esperando esse movimento, até porque eu me ausentei mais uma vez do gráfico, pessoal. Pessoal, estou fazendo um esforço gigante para estar aqui. Tá? Os meus alunos sabem, tá? Eu estou passando por um processo aqui de... Estou resfriado, né? E estou meio com a cabeça doendo, tá? Uma coisa ou outra. Não vem ao caso, mas eu estava praticamente bem meio que ausente hoje do gráfico, mas acompanhando e atualizando os meus alunos, tá certo? Então, dentro dessa referência, nós temos uma região de 50%. Essa região já era uma região premium, né, acima de 50%, então aqui aconteceu a oportunidade. Nos 5 minutos, ele vem acionar uma oportunidade exatamente aqui nesse ponto, que não foi acionado minha venda, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui nesse movimento, olha só que interessante.
Quando ele vem renovando boys, quando eu trago para o 2 minutos, que é um time frame que eu gosto de utilizar também, para poder entender as movimentações, até mesmo 1 minuto, tá? Vou trazer para 1 minuto, para vocês entenderem, já que nem todo mundo tem disponível 2 minutos, tá bem, pessoal? Então ele vem fazendo boys, e esse foi o boys que foi feito. Esse gap de abertura abriu já na região de oferta. Aqui esse ponto também nós consideramos como um boys, já que ele quebra esse movimento. Então se ele perde esse fundo e captura também essa liquidez, porque isso aqui é uma captura de liquidez, tá bom? Só para vocês entenderem melhor, isso foi uma captura de liquidez nos topos, nos fundos, e ele volta para retestar essa região. Quando ele retesta essa região, isso aqui é uma possível entrada também. Por quê? Porque ele já confirmou a queda. Aqui seria praticamente, né? Não vou dizer praticamente, mas seria sim, de fato, uma mudança de caráter, que seria realmente esses fundos, tá bom? Esses fundos aqui, ó, já que a gente está na região de oferta, tá? Vale a pena você pegar esse trade aqui, porque o risco-retorno fica muito, digamos assim, muito curto. Olha só que interessante. Se você for pegar esse trade aqui, por exemplo, nesse reteste, você entrando nesse ponto, você tem lá o stop de 150 pontos, que é o stop pontual que eu gosto de utilizar. É um stop que ele ficaria acima, inclusive, desses outros topos, tá bom? Que refinando também, existe um order block aqui, ó. Esse ponto aqui é um order block, que nesse movimento não foi mitigado, tá bom? Mas seria uma entrada, por exemplo, para utilizar como alvo a região do próximo ponto de interesse. E o próximo ponto de interesse, para você entender como de fato funciona, você tem que saber que é a região de desconto. Essa é a região de desconto. Se você está vendendo na região premium, o seu alvo vai estar dentro da estrutura da região de desconto. Então, esse foi o trade que meu aluno pegou e saiu exatamente nesse ponto, nessa favela order block aqui, ó. Inteligentemente, ele viu isso aqui, que é um ponto também de interesse do preço, viu que o movimento do preço vinha realmente mitigando essa região, já para poder acumular um impulso, né? Isso aqui é um acúmulo, gente. Isso aqui é como se fosse uma mola, e quando ela estica para o lado, para a direção que ela veio cumprir o seu papel, do lado, um movimento oposto, ele vai retornar dentro de uma agressividade, e foi o que aconteceu, né? Mesmo assim, também chegou lá, também nos dando uma ótima oportunidade. Porque se eu tenho, por exemplo, aqui esse Shao na mudança de caráter do tempo gráfico de 2 minutos, eu também tenho um Shao aqui no movimento, aliás, de 1 minuto, eu tenho também esse Shao aqui no movimento de 2 minutos. Então, quando ele vem e muda o caráter, esse ponto também está validado. Só que detalhe, preste atenção porque aqui, ó, estabeleceu 2 topos nivelados. Então, isso aqui é uma pura liquidez que ele precisa ser capturado. E quando ele captura essa liquidez, ele vem exatamente no ponto lá daquela order block refinada que eu acabei de mostrar, né? O tempo gráfico de 2 minutos, até mesmo no 1 minuto, você vê que tem uma região, um bloco de ordens aprisionado aqui, ó. E como vocês sabem, ele gera essa indução aqui para poder realmente capturar o stop das pessoas, né? Do dinheiro ali que está sendo alocado dentro do stop das pessoas que não têm a capacidade de ter uma leitura, por exemplo, institucional. Então ele vem mitigar essa região e vem capturar essa liquidez. Então quando ele faz esse movimento, eu vou até compartilhar com vocês aqui para vocês verem, tá? Que foi exatamente esse resultado aqui que o aluno acabou obtendo, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês. Esse foi o resultado que aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Foi exatamente esse resultado que acabou proporcionando para ele aí, ó, R$ 1.626. Foi exatamente esse trade que ele pegou. Um trade bem simples e bem fácil na leitura, né? Já que ele estava na região de oferta e acabou ele saindo nesse ponto, já também que ele entendeu que isso aqui também era uma indução do preço, que ele poderia ser capturado. E capturou e saiu lindamente aqui. Aqui também seria um ponto de entrada? Sim, pode ser sim um ponto de entrada, pensando que ele tinha deixado uma liquidez lá em cima, né? Não teve força suficiente para realmente perder esses fundos, ou seja, para quebrar aqui essa estrutura, mudar o caráter de fato. Então ele tinha uma região que poderia ser mitigada ainda, então ele poderia comprar com alvo também nessa região. Um stop baratíssimo, né? Um stop de 100 pontos, né? Mais precisamente falando, se fosse pegar aqui realmente no ponto que eu aconselho sempre pegar, e o take lá em cima dentro dessa mesma estrutura, ou seja, seriam mais 700 pontos ali para poder colocar no bolso. Esse trade que foi pego aqui foi um trade de 730 pontos, foi um trade até um pouco que proporcionou ali um trade de 5 para 1, tá bom? Foi exatamente isso que foi proporcionado, tá? Porque entrou um pouco mais aqui na frente, em cima também, e ele teve um trade de 5 para 1, 4.93, 97, enfim. E aqui também um trade bem interessante também, que já foi um trade que proporcionou um risco-retorno de 7 para 1. Então, aqui seriam 700 pontos, aqui mais 700, 1.400 pontos.
E quem vendeu aqui nessa região, tá no reteste desse ponto, para surfar até a próxima estrutura, que é o aconselhável que eu sempre falo, ó, pessoal, pega na estrutura do gráfico, na estrutura que você está surfando, na estrutura da referência. Então, se você pega, por exemplo, um trade nesse ponto, eu sempre falo para buscar alvos nas regiões, nos order blocks, das regiões descontadas, lógico, do preço, para você poder surfar o movimento. Pode ser esse order block aqui, ó, que é o mais plausível. E se você quiser conduzir para poder buscar o próximo order block, fique à vontade, levando em consideração que isso também é uma liquidez que ele pode ser capturado, beleza? Então, foram esses movimentos que aconteceram. O gráfico aí começou a desenvolver e aí ele faz a mudança de caráter, que era o que eu estava esperando, e ele começa a mostrar uma... Quando ele muda o interesse, pessoal, o importante é vocês entenderem que ele estabelece mais uma região Premium Discount. Então, pode perceber que toda essa região aqui, ó, foi indução do preço, principalmente porque ela está exatamente em cima dos 50% desse range. Então, eu estava buscando o quê? Vendas nessa região, ó. Eu estava buscando esse order block e também existe um order block aqui, ó. É um order block refinado, é um order block que ele está numa região de refino, né? Onde você tem aqui, por exemplo, exatamente essa estrutura. Aqui tudo isso é liquidez, são chamados o equal high, né? Equal high, tá? Ia falar low com high, acabei falando low. Mas isso também é uma forma de liquidez, tá bom? Forma de você tratar como liquidez. E aí eu queria que capturasse essa liquidez dessa forma para poder cair. Ele até faz isso, mas eu tinha deixado o meu trade exatamente no 50% desse ponto. Aliás, deixei até um pouco mais abaixo. Meu trade ficou aqui no 820, não foi acionado. Olha só, por conta de um tick, tá? O meu stop estava mantendo também o stop pontual de 150 pontos. Veja que é muito top. Vai acontecer você realmente não ser acionado no trade, e a estrutura principal seria realmente aquele ponto lá, então foram 1.335 pontos que acabou gerando aí como objetivo, né, como take. Nós temos uma liquidez muito clara aqui também, que ele veio capturar, né, que ele veio deixando essa liquidez, então estava nítido e muito claro que ele iria capturar esse ponto, entendeu? Então foi aí um movimento bem interessante e bem compreensível, né, dentro do movimento. E aí nós temos agora o preço, né, fechando. Nós temos o mini índice fechando o pregão de hoje. Nessa região aqui seria uma região de alvo, tá, gente? Não seria uma região de entrada, mas sim uma região de alvo. Então ele chegou a bater o alvo, chegou a buscar alcançar esse alvo. Então foram múltiplas oportunidades dentro da racionalidade institucional. Você consegue ter aí parâmetros e referências plausíveis para você poder gerar toda uma narrativa para o trader, entendeu? Então é necessário você ter essa narrativa. Outra coisa importante também é que agora nesse ponto, como vocês podem perceber, eu vou limpar aqui, tá? Para não ficar muita informação, para a gente poder passar o que é que nós temos para amanhã na abertura do mercado. Lembrando que amanhã é um dia, a primeira sexta-feira do mês, pessoal, então amanhã é payroll. Algumas pessoas se ausentam desse dia, tá bom? Por conta da baixa volatilidade ou por conta da agressividade nas volatilidades, tá bom? Então fiquem atentos em relação ao payroll amanhã, mas caso você entenda uma estrutura e uma narrativa bem, né, bem contextualizada, você consegue sim os movimentos que devem ser realmente, que devem acontecer, né? Então aqui a gente tem ainda, gente, uma liquidez que foi deixada para trás, é importante. Aqui essa liquidez já foi capturada, então essa liquidez aqui, teoricamente, ainda não foi capturada, né? Vamos dar uma olhadinha só no... Ela não foi capturada, né? Como eu tinha falado, ficou ali abaixo dessa região. Então, possivelmente, ele pode querer capturar isso aqui posteriormente. Felipe, e amanhã? O que é que você fala? Cara, são duas informações muito importantes e óbvias, tá? Ou vai subir ou vai descer. Não, gente, tô brincando. Mas, como nós temos aqui, que eu disse que ia falar para vocês, o porquê que eu acredito que esse movimento ele pode subir, tá? Ele pode realmente chegar nesse ponto aqui de interesse, já abrir com um gap de alta, é uma provável situação, tá? Por conta da região que nós estamos, é necessário aguardar pelos gatilhos de compra. E caso ele venha cair mais, cara, se ele vier cair mais, Felipe, se ele abrir aqui e fizer esse movimento, significa que ele já vai fazer isso subir? Não. Tampouco significa que ele também vai cair. Mas ele pode abrir com um gap de baixa, buscando uma região de interesse aqui, ó, um pouco mais a fundo nessa região, tá? Lembrando que nós temos ainda uma região de demanda para ser alcançada, mas ele já deu uma resposta muito top e muito interessante nesse ponto. Ele não chega, de fato, a mudar o caráter dessa tendência, tá?
porém, ele já está acima dos 50% do range. Lembra que eu falo do range sempre? Ele já está acima, já chegou, na verdade, acima dessa região de 50%, entendeu? Então, o interessante seria que ele mudasse o caráter desse movimento todo, né? Mas ele não muda. Mas tampouco ele se mostra interessado em, digamos assim, em continuar, porque se ele tivesse feito pelo menos um inducement como aqui nessa região, ó, que ele fica abaixo desses 50%, isso aqui é a indução, ele captura essa indução e cai, não foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Percebam que o cenário é praticamente o mesmo, só que nessa região de 50%, ele fica acima, ou seja, ele chega a mitigar esse ponto, e aí mostrando sim uma possível mudança de caráter desse range. Perdão, gente, eu falei para vocês, estou ainda meio baleado. Então, ele mudando o caráter nesse ponto, nós entendemos que aqui sim pode ser uma região de demanda que ele pode querer realmente capturar e mitigar as regiões mais acima, principalmente capturando essa liquidez e chegando numa próxima região de oferta para poder o movimento cair, dar uma resposta e continuar subindo. Então, fiquem de olho nesses movimentos, tá bom? Não precisa desmarcar esses pontos, mas fiquem atentos que amanhã sim ele pode querer abrir com um gap de alta, né? Ou até mesmo sem um gap, mas ele pode querer reverter, tá bom? Vai de você. Cara, quer se arriscar nesse ponto? Fique à vontade, o stop tá muito barato, tá? Tá muito barato, muito barato mesmo. Se você deixar ali 150 pontos, eu considero um stop realmente muito barato. Cuide do seu gerenciamento de risco. Isso aqui seria a entrada na entrada no perfil de Risk Entry, né? Esse é um ponto onde você tem como alvo lá em cima. Então são 1.685 pontos. É uma estrutura que você precisa entender que se a gente vier para o 15 minutos, nós temos esse movimento aqui, tá? Ó, esse ponto como uma referência, beleza? Ele não chega a quebrar essa estrutura, é um fato isso, não chega. Então essa estrutura aqui não estaria tão validada assim. Se ele viesse perder esse fundo aqui, nós teríamos o que tivemos nesse range anterior, né? Mas não temos. Então se nós não temos, não leva muito em consideração esse range, tá bem? Não leva muito em consideração esse range para você não se perder, tá bom? Dentro do gráfico, dentro das regiões. Mas fique atento que ele pode sim querer respeitar esse ponto. E caso ele respeite esse ponto, é muito provável que mesmo que ele chegue nessa região, ele venha mitigar essa região, capturar essa liquidez e parar aqui, ou até mesmo chegar nessa região, cara, o que, é que você vai fazer? No movimento do tempo gráfico menor, no lower time frame, né, que é o tempo gráfico menor, procura por gatilhos de compra. Não compra aqui logo de imediato, né? Espera uma confirmação desse movimento, mudar o caráter aqui em tempo gráfico menor para você poder armar uma compra, porque está na região sensível, que ele pode tanto perder aqui, quanto ele pode segurar um pouco aqui, violinar e te estopar, tá bom? Então tenha bastante cuidado com isso. Espera a confirmação para você poder armar alguma possibilidade. Tem a leitura do gráfico, principalmente porque amanhã é payroll, como eu falei anteriormente. Então preste bastante atenção, tá certo? Nós estamos nessa região, ok? E no mais, galera, é isso, né? Dentro do que está acontecendo, o próprio range que foi estabelecido, ele se mantém, tá bem? Então nós estamos aqui de toda forma, diante de todos os fatos, nós estamos em uma região descontada, beleza? E aqui nós estamos em uma região premium. É o mesmo range, por quê? Porque esse swing point ele não foi quebrado, tranquilo? E não foi estabelecido. Todos os trades que aconteceram hoje foram em tempos gráficos menores, e isso foi muito top, muito importante. Tanto é, galera, eu vou até mostrar para vocês aqui também, que a minha posição estava armada aí, ó. Só para vocês entenderem, né? Hoje eu não fiz nada no gráfico, mas eu quero compartilhar com vocês isso que aconteceu, que foi exatamente essa posição que eu estava aguardando, tá bem? Como aqui é ao vivo, deixa eu só mostrar para vocês que eu realmente deixei minha posição armada, tá? Deixa eu pegar a imagem aqui, ó. Essa foi a minha posição, tá? Eu estava posicionado nessa região e aí ele não chegou. Foi exatamente no 820. Foi exatamente aqui, ó. No 700, 820, foi exatamente essa região, 820. Meu stop estava bem posicionado acima, inclusive, do último topo, 150 pontos. E meu alvo era esse alvo que estava rolando aí, né? Não foi acionado, mas era um trade que, poxa, ia ser bem interessante, ia ter um risco-retorno muito top. E eu tinha batido minha meta também da semana, né? Então isso é bem interessante, bem top, tá, gente? Então fica aí de olho para os movimentos amanhã em relação a essa estrutura, beleza?
Lembrem-se, cuidado, quer confiar melhor, quer ter um conforto melhor na sua entrada? Cara, vá pela opção da confirmação, né? Confirmation Entry, tá bom? Confirma primeiro para você poder realmente ficar bem tranquilo ali nessas operações. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse foi o raciocínio lucrativo de hoje e eu espero que você tenha realmente de fato gostado e tenha agregado bastante aí no teu conhecimento. Acredite, eu não vou parar até que você se torne um trader de verdade, galera. Valeu, um beijo no coração de vocês e não se esqueça, viu? Siga aí, né? Se inscreva, né? Compartilha, dá aquele like, comenta e tal, que vai ficar bem interessante. Valeu, gente. Até mais. Fui.